Vamos lá, Masechet Nazir. Vou começar hoje, Bezerra Hashem Barach. Masechet Nazir, ela veio depois de Nedarim. Masechet Nazir é um dos Nedarim. Também é um Neder, também é uma promessa de Neder, Nidrei e Sura, assim fala o Rambam. É um Neder que a pessoa se proíbe, né? A diferença é que no Neder de Nazir, a pessoa não pode escolher o que ela se proíbe. Quando ela faz o Neder, quando ela faz uma promessa de ficar Nazir, é a Nazirut que está escrito no Torá. Ela não pode pegar um pouco do Nazir. Ou ele está Nazir ou não está Nazir. Tem algumas particularidades do Nazir. As proibições a gente sabe que ele não pode cortar o cabelo, nem um pouco do cabelo, nem com tesoura, nem com gilete, com nada. E nem arrancar ele com a mão, nada disso. Também não pode nada que saia da uva. E ele também não pode se purificar. Essas são as proibições do Nazir em geral, a gente vai ver depois com mais detalhes. Depois que completam os dias da Nazirut, o Nazir ele corta todo o cabelo da cabeça dele e traz corbanotes especiais. E com isso ele termina, vamos dizer assim, a Nazirut dele, e ele já está permitido para tudo que ele estava proibido antes. Até na parte aqui que não pode cortar, né? Que é? Tudo. Então, a gente vai ver os detalhes. A regra geral é essa: ele corta o cabelo, traz o corban. Quando ele aqui parece aqui que é toda a cabeça mesmo. Vamos ver. Até a PA. Enfim, parece que é toda a cabeça, a gente vai ver todos os detalhes, mas a regra é que ele corta toda a cabeça. Mitzvah taser, do Chilot taser. E agora ele tem uma mitzvah positiva de raspar a cabeça porque ele ficou Nazir. E isso empurra a mitzvah proibitiva de não cortar o pé. Certo? Mas corta-se. E o corban ele tem que trazer três corbanot: Olá, Hatat e Shlamim. Certo? Tem algumas leis específicas também, os corbanot do Nazir, etc. Isso a gente vai ver na Masechet, né? Não vamos adiantar isso nos próximos capítulos. Vamos entrar direto na Masechet. Vamos lá. Só uma pergunta de barro, cabelo, Cabeça, da cabeça. Sobrancelha não, mas... Vamos lá. Você está na cabeça, cara. Vamos lá. Yala. Masechet Nazir, ela começa muito parecida com Masechet Nedarim. Masechet Nedarim, a gente viu que existe Ikara Neder, o principal do Neder. Yada Neder. O que é Yada Neder? É quando fala uma parte, mas não fala tudo, como se fosse o cabo, né? Falou uma parte do Neder, não falou tudo. E Kinuya Neder, que é o apelido do Neder. Aqui também é a mesma coisa. Do mesmo jeito que lá em Nedarim. Se a pessoa falou um apelido para o Neder, ou se ele falou metade, meio Neder, para bom entendedor, minha palavra vai se valeu. Aqui também, do mesmo jeito que lá em Nedarim, a gente começou a ver, começa muito parecido na Masechet. Fala Mishnah o seguinte: coloque no Nezirut, Kanezirut. Todos os apelidos do Nazir é como o Nazir. A pessoa falou um apelido, a gente vai ver quais são os apelidos do Nazir. Falou um apelido e ficou Nazir. E também a gente vai falar, igual a gente falou lá em Nedarim, que essa Mishnah está no Hassurim Mirsera, que ela está faltando algumas palavras, você tem que falar o quê? Que todos os Yadot também são Yadot. Todos o meio Neder que você fala, meio Nazir, já recebeu o Nazir. Haomer Ehe, e assim a pessoa que fala, eu vou, quer dizer, Ehe de tipo de vou ficar, vou estar, e a Gemara fala que no caso que ele está vendo um Nazir passando na frente dele, ele fala, vou ficar. Mas ele não ficou, vou ficar Nazir como ele, eu vou ficar. Uma vez que ele está vendo o Nazir passar na frente dele, assim, fala, a Gemara vai explicar o Mishnah. Ficou Nazir, Areza Nazir. Ou Renavê, ou que ele fala, vou ficar bonito. E a Gemara fala que é o caso que ele está pegando no cabelo dele, como se fosse, ele está
com a intenção de vai ficar bonito o cabelo, quer dizer, tá dando uma dica de que vai ficar Nazir, ficou Nazir. Ou Kinuya do Nazir, quais são os apelidos do Nazir? Se a pessoa falou Areni Nazik, ou Areni Nazir, ou Areni Pazir, Areza Nazir. Se ele falou uma dessas três formas, Nazik, Nazir, Pazir, ele ficou Nazir, esses são os apelidos do Nazir. Areni Kazé, ou que ele falou, por exemplo, ele apontou, eu vou ficar assim, vou receber, aí tinha um Nazir ali, ele pegou, tirou Nazir. O Areni Messalcelo, o Areni Mechalquelo, o Arei Alai Leshalach Pera. Quer dizer, Messalcelo seria, eu vou pentear o cabelo, um penteado especial, vou cachar o cabelo. Mechalquelo, ele fala, não, eu vou alisar o cabelo, quer dizer, ele está falando que vai tratar o cabelo, como é que vai tratar o cabelo? Ficou Nazir. Ou, Leshalach Pera, é como estava escrito no Passuco, ele fala, Pera lo Yeshalchenu, quer dizer, o Passuco que fala aqui sobre, que ele traz aqui em Ezequiel, a gente vai ver na Gemara exatamente em detalhe, mas o Passuco fala para não botar a mão no cabelo, quer dizer, ele fala que assim vai fazer, então ele ficou Nazir. Areza Nazir. Arei Alai Tziporim. Ou se ele fala, eu vou trazer Tziporim. Tziporim, a kavaná dele era para trazer os korbanot, que é o korban do Nazir que se purificou. O korban do Nazir que se purificou tem que trazer Shteitorim ou Shteibneonah. Então, primeiro Nazir, primeiro fala que ele ficou Nazir, porque ele está fazendo alusão ao korban do Nazir que se purificou. A Nazir, Chamim falou não. Essa linguagem não é o suficiente para receber o Nazirut. Verdade que ele agora tem que trazer, ele fez um neder, ele tem que trazer o korban, mas não ficou Nazir assim, fala, Chamim, discutem Rameir se ficou Nazir ou não. Fala Gemara. Mikdetana Besedre Nashim Kaimai Tama Bedanei Nazir. O Gemara é o seguinte, olha, nosso Tana colocou, a gente está no Sedre Nashim. Por que a gente fala, botou aqui uma Secher Nazir, que não é do Sedre Nashim? Por que a gente colocou, por que uma Secher Nazir está aqui dentro do Sedre de Nashim, que a gente estava falando de Evamot, Bot, Darim, Nazir? Quer ver? Para Gemara, Tana Akrekai, o Tana ele fala o seguinte, está no Passuco da Torá, que Kachish Salvalá, Ve'em Lot Itzah Chen Be'enav, que Matzah Vai Ervad Avar, etc. A gente estava falando sobre a pessoa que não tivesse simpatia com a esposa, etc. Ia dar gueto para ela, etc. Achi Kamar, Migaram Lala Verá, quem que fez ela fazer essa verá de adulterar ou não? Yain, foi o vinho, Kamar, Colorenço da Begurgulá, Yassir Asrovinain. Quer dizer, todo aquele que vê uma soltar, todo aquele que vê uma mulher que o marido suspeitou, trouxe ela para a prova lá com aquelas águas do Bedrigdash e tal, ele tem que se afastar do vinho. Quer dizer, ele viu aquilo que provavelmente foi feito, ela fez essa besteira por causa do vinho, por não estar completamente sobra, ele tem que se afastar do vinho. Patach Bekinuin, me farei Shadot, fala Gemara, agora vamos falar sobre a nossa Mishnah. Ele começa a falar, Kol Kinuin Nezirut, todo o apelido do Nezirut é como Nezirut. Ele fala, o quê? É Yad, é metade do Neder. Ele começa falando de Kinui e fala do Yad. Começa falando do Kinui, explica os Kinuim. Ele primeiro explica os Yadot, depois os Kinuim, fala Gemara, Marava, Veitim, Kidim. Tem gente que fala foi Rava, tem gente que fala foi Stam, na Rava, Chassurimich Sreveach Kan, eu sou Mishnah, como a gente falou, Chassurimich Sreveach Kan, Nikol Kinuim Nezirut, Veadot Nezirut, todos os apelidos de Nezirut é como Nezirut, e todas as meias palavras de Nezirut também é como Nezirut. Velo Edot, essas são os Edot, ele começa falando de Edot. Haomer Nazir, aquele que fala que eu vou ficar, é como se ficasse ficado Nazir. Verifos Kinui Bereit, por que a gente não falou primeiro Kinui? Se você começou falando na Mishnah, todos os apelidos são como Nazir, e todas as meias palavras são como Nazir, por que você começa explicando os apelidos que você falou primeiro? Agora, Tana Mehal de Salik, Haomer Faris Berecha. A Gemara tenta trazer uma regra, depois vai quebrar essa regra e vai explicar de outra maneira. Mas a regra que a Gemara tenta dizer é o seguinte, olha, todo apelido é como Nazir, toda meia palavra é como Nazir, vamos explicar a meia palavra. O que você fala por último, você explica primeiro. Depois a Gemara vai trazer algumas
Vai trazer aqui alguns exemplos do que falou por último e explicou primeiro. Depois vai trazer alguns exemplos que não, o que falou primeiro explicou primeiro, e agora vai chegar a outra resposta. Que detnan, como tivemos a Shabbat. Bamei madrikin, bamei madrikin. O que se acende a vela? Porque não se acende a vela. E o que você começa a falar logo? Mefaresh, el madrikin beresh. Começa a falar logo que não se acende. Bamei tomnim, o que você pode fazer atmaná? Cobrir a panela, etc. E bamei, o que não pode fazer atmaná? O Mefaresh, então, começa a falar, começa a explicar o que não se cobra, o que não se cobra. Beresh, no começo. Bamei shayotzá, bamei notzá. O que ela pode sair na rua, o que ela não pode sair na rua, que é considerado carregar. O Mefaresh, começa a falar que ela não pode sair. Então parece o que? O que fala por último, explica primeiro. Fala com Rav, Atnan, mesmo assim, você está Shabbat, então, que bem maiotza, bem neotza, me parece que você gamar brecha. O animal pode sair, que não pode considerar carregar, e você começa a falar o quê? O que pode sair no começo, então, quebrou a tua regra. Fala com Rav, mais, deixa no Halim, o Manchilim, no Halim, velo Manchilim, Manchilim, velo no Halim, não no Halim, velo Manchilim. Isso aqui é uma Mishnah Batra, que fala que tem parentes que recebem herança, mas não herdam, mas não deixam herança. Tem aqueles que recebem e deixam herança, tem aqueles que recebem e não deixam, tem aqueles que deixam mas não recebem, tem aqueles que não recebem e não deixam, e começa a falar o quê? Ele no Halim começa a falar e explicar lá o primeiro que ele falou. Então quebrou de novo a regra. Ela fala com Leolam taneach vetaneach. Tá certo. Tem Mishnah assim, tem Mishnah assado. Ela ratam de Isura de Nafsheyu, Mefaresh Isura de Nafsheyu Bereisha. Mas lá, nas três Mishnah que está falando no começo, quer dizer, Bamei Madrikin, Bamei Tomnim, Bamei Shayotzá, o que você pode acender? Com o que você pode cobrir a panela? O que a mulher pode sair na rua? Uma vez que você Isura de Nafsheyu, uma vez que está falando sobre Isura da pessoa, então ele começa falando o que não pode fazer primeiro. Gabei Behemá. Agora, sobre o animal, o animal pode sair de Isura, ai de Behemá ou de Ate, uma vez que o Isura aqui seria, vamos ver, sobre o animal, e não sobre o próprio, a lógica, sobre a Isura da pessoa, mas não a própria pessoa que está fazendo. Então, ele primeiro explica o que pode, qual é o heter e qual é o permitido. Gabei no Halim, não me parece ficar na cabeça, peraí, se for assim, no Halim, que é sobre a pessoa, deveria ter falado o quê? Deveria ter falado do principal do Nachalá, principal da herança. Primeiro, e não a primeira coisa que ele falou. Ela, livros que no Ibereisha, era a nossa Mishnah, se fosse assim, também deveria ter falado o quê? Primeiro, o Kinui, primeiro o apelido, que foi o que ele começou na Mishnah. Ela, Hainu Tama, então eu vou te falar qual é o motivo de ele ter falado primeiro Yad, sabe por quê? Yadot, Roi, Veat, Lei, Midrash, Chavivin, Lei. Uma vez que Yadot é uma drachá, eles trouxeram isso de uma drachá, eles fizeram os Chavim que trouxeram esse Hidush, assim, que inovaram, que conseguiram chegar nessa conclusão, que os Yadot também são, que meio Neder também é Neder, então já é uma coisa que eles gostam mais. Tá bom, primeiro eles falaram que Kinui também é para você saber a regra. Agora, quando vai explicar, explica primeiro o que eles trouxeram de drachá. O livro Tachbeon Bereisha. Por que não explicou, então, qual Yad Nazir é como Nazir, e todo Kinui Nazir é como Nazir, para depois falar do Yad de novo? Para Gamatana, que Matchil Beikar. Korban. Veleinan Perushei, Mefaresh Yadot Bereisha. Não. Quando começa, você explica o principal que te obriga a te trazer Korban, que como Kinui, apelido, é como se tivesse falado que está Nazir. O apelido é a mesma coisa. Quer dizer, o apelido é como se estivesse falando o principal. Você falou inteiro, não falou metade. Então isso aqui é o que te obriga a trazer Korban, vamos dizer assim, a princípio. Agora, quando ele começa a explicar o Kinui e o Yad, então ele quer explicar o Yad primeiro, porque é o Hidush de Chamim. A gente viu na Mishnah, a Omer Ehe, Arenazir. Eu vou ficar, ficou Nazir. Fala, Gamará, Dilma Rebetanit Kamar. Talvez ele está falando, eu vou ficar de jejum. O que tem Nazir aqui? Eu vou ficar, ficou Nazir. Fala, Gamará, Amar Shmuel, que quando tinha Nazir, eu vou falar. Fala, Shmuel, é o caso que tinha um Nazir passando na frente dele. E deu para entender, claro que ele está falando que vai ficar Nazir. Lembra que a Shmuel ele Adaim Shein Mechichot, Lohavim Adaim. Fala, Gamará, será que Shmuel ele fala o quê?
que Yadaim, Yadot, aqueles que, aquelas meias palavras, que não são definitivas, quer dizer, que não é uma coisa que você com certeza falou, que não dá para entender claro que ele quis dizer que é Nazir, não é considerado Yadot, que ele não vai ficar Nazir. Amre, a gente fala, quando o Nazir está passando na frente dele, a gente não pensa que ele vai falar, vou ficar de outra coisa. Vai falar, vou ficar de jejum, deixando claro que é porque um Nazir está passando ele, fala, pô, vou ficar. Vai ficar de Nazir. Aval Vadai, mas se ele falasse, Ena Nazir Oberefanav, mas se o Nazir não estivesse passando na frente dele, a menina dele é meio betanit, então o que a gente falaria? Talvez que ele está falando, vou ficar de tanit, não vou ficar de jejum. Talvez o que ele está falando é só para. Talvez o que ele está falando, quer dizer, quando ele está falando, eu vou ficar, talvez ele está falando o quê? Eu vou ficar com o riuv desse Nazir. Eu trago o corban por ele. E ele está querendo sentar o Nazir, trazer o corban. Isso aqui a Mishnah está falando no caso que ele falou, no Corá, quer dizer, na hora que ele está falando, né, ele está falando dentro dele que ele vai ficar Nazir. E a Rimai lembra, como é que você vai explicar essa Mishnah? Como na mal de Tina, Beinyan Piv, ele bom Shavin, como acho que não. Você poderia pensar o que se ele pensou em ficar Nazir, acho que ele ficou Nazir. Então não, sabe qual é o reduto dessa Mishnah? É o seguinte, você poderia pensar que, mesmo que ele tenha intenção de ficar Nazir, ele não é obrigado a ficar Nazir uma vez que Beinyan Piv, ele bom Shavin, porque ele tem que falar exatamente o que ele está sentindo, senão ele não fica Nazir. Mas falando que não, que mesmo que ele falou, eu vou ficar, e ele pensou em ficar Nazir, se ele sabe que ele pensou em ficar Nazir, ele ficou, naquela hora ele está obrigado a ficar Nazir. Já como